Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou eu, João Ricardo, JR, delegado de polícia e professor de processo penal e leis extravagantes. Hoje nós vamos falar, meus amigos, meus irmãos, sobre uma decisão que eu repito ser de grande felicidade e justiça por parte do STF. Vamos lá, vamos analisar o caso. Tema 1068. Vamos retroceder aqui para as ADCs 4344 e 54, quando o STF decidiu que aquela chamada prisão em segunda instância era inconstitucional, tá? A execução provisória da pena foi dada por inconstitucional lá atrás. Todavia, com o pacote anticrime, foi decidido que o artigo 492, inciso 1, a linha E, poderia ter a execução provisória da pena nos casos em que o réu, certo? A execução provisória nos casos em que o réu, em crimes contra a vida, aqueles no tribunal do júri, fosse condenado a pena igual ou superior a 15 anos. Todavia, contestaram a constitucionalidade desse dispositivo. Então, veio o STF agora com o tema 1068 e tomou uma decisão extremamente, ao meu ver, feliz e justa, contra muitos defensores que estão pregando que, enfim, contra essa decisão. Mas vamos lá, vamos analisar. Nós temos aqui, meus irmãos, meus amigos, dois princípios que foram colocados pelo STF. O princípio da soberania dos veredictos e o princípio da inocência. Se colidiram. O STF entendeu que, em sede de crimes contra a vida, ou seja, de competência do tribunal do júri, vai prevalecer o princípio da soberania dos veredictos. E mais, não há que se falar no limite das penas estabelecido pelo pacote anticrime. Agora, independente da pena, o sujeito sendo condenado pelo tribunal do júri, ele deve permanecer preso. Ele faz sair do tribunal preso. Correto? Beleza. Só que estão contestando, não, mas peraí, o princípio da presunção da inocência. Meus irmãos, vejam bem, o STF também foi muito feliz. Por quê? Que o princípio da presunção da inocência vale para todos os crimes. Todavia, os crimes contra a vida, o patrimônio, o bem que é lesado, é a vida, o maior patrimônio, o maior bem que o ser humano pode ter. E qual a solução para o caso em concreto? Vamos ser justos. Mantido, por exemplo, o artigo 409.2, parágrafo 3º e parágrafos 5º, parágrafos 3º e 5º, que possibilitam, no caso concreto, o juiz manter o réu em liberdade. Vamos ao exemplo, pessoal? Vamos lá, vamos aos dois exemplos práticos e verídicos. No primeiro exemplo, você, juiz, tem a condenação de um sujeito que matou o outro porque esse outro, a vítima, espancou o seu pai. Espancou o seu pai e espancou o pai do autor do crime, perdão. E o autor do crime chegou, viu o pai espancado, saiu de casa, se debateu com o autor das agressões e no momento de fúria pegou um pedaço de pau e pá! Deu uma pancada somente na cabeça do autor das agressões ao seu papai, idoso de 80 anos de idade. Matou. Violenta emoção, houve provocação da vítima, a vítima fez algo que o irritou bastante, enfim, bons antecedentes, etc. O juiz poderá, mesmo se ele for condenado no tribunal de júri, mantê-lo em liberdade, pois entendendo no caso concreto que há essa possibilidade. Entretanto, um outro caso, quando o sujeito que explora a mulher, agride a mulher, violenta a mulher durante toda a vida, a mulher resolve se separar e ele, preocupado em ficar com o dinheiro dela, planeja o homicídio dessa criatura, chamando mais duas pessoas para, em consonância de ideias, atrair a mulher para uma armadilha, lá matá-la e providenciar, por exemplo, a esconder o corpo, certo? Um crime premeditado, um feminicídio, tá certo? Bem organizado. E esse sujeito, junto com os demais, são condenados. Você, juiz, vai fazer o quê? Vai prevalecer a soberania do veredito e mantê-los presos? Ou vai optar pelas hipóteses do 492, parágrafo 3º e 5º, e no caso concreto, mantê-los em liberdade? Provavelmente, essa aí vai prevalecer a regra, que é
a soberania do veredicto e os tribunais somente poderão anular essa decisão, não poderão liberar o sujeito em nenhuma hipótese. Tá bom, pessoal? Então, meus irmãos, meus amigos, a execução provisória da pena está garantida para os crimes de competência do júri com base no tema 1068 do STF. Essa análise do JR é desprovida de qualquer interesse privado, que muita gente está dizendo que é uma armadilha, que é um truque do STF para manter preso um pobre coitado. Negativo. No caso concreto, o juiz vai ter a sua prerrogativa de decidir se o sujeito responderá em liberdade ou não. Entretanto, a regra hoje, pelo STF, é a manutenção do criminoso na cadeia, se ele for condenado em um crime contra a vida, o mais precioso patrimônio do ser humano, tá bom? Entre soberania dos veredictos e princípio da inocência em crimes contra a vida, prevaleceu soberania do veredito. Lembrando que pelo artigo 492, parágrafo 3º e 5º, a depender do caso concreto, o sujeito poderá responder em liberdade, tá bom? Gostaram do vídeo, meus irmãos, meus amigos? Se gostaram, curta, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de seguir a gente lá no nosso canal do YouTube, o Foguetão na Banca, e curtir também, tá bom? Um beijo no coração de todos, força nos estudos, parabéns STF pela decisão.